Olá, bem-vindo à sua aula número 67 de Programação em Python. Nessa aula a gente vai começar o estudo de exceções. Então, primeira coisa, o que são exceções? Exceções são basicamente erros que são levantados pelo Python. O que eu quero dizer com eles são levantados são erros que são apontados. O Python indica para a gente que houve um erro e ele termina a execução do nosso programa. E esses erros, eles têm um nome específico. Então, por exemplo, se eu tentasse pegar e converter algo que não pode ser convertido inteiro e tentasse executar isso, você ia ver que ia dar aquela mensagem vermelha, ia ter aqui embaixo um value error, erro de valor. Esse value error é a nossa exceção. Então aqui, quando eu tento converter algo que não pode ser convertido inteiro, eu tento executar essa operação, ele devolve para a gente um erro, uma exceção, que é a exceção erro de valor. Então essa exceção é bem definida. Muitas vezes a gente vai querer contornar essas exceções, porque as exceções elas terminam a execução do nosso programa. E como é que a gente pode pegar e tentar executar uma determinada ação e caso haja um erro nessa determinada ação, a gente tentar procurar lidar com os erros dessa determinada ação. É para isso que existe o bloco try except. Então, try vem do inglês tentar, except exceção. E para que eles vão servir? Para testar um determinado comando, se esse comando der erro, a gente lidar com esses erros, certo? Então é exatamente contornar isso. Então para fazer isso, a gente vai ter um exemplinho bastante simples, que é um dos primeiros exercícios que a gente fez, era pedir para o usuário um número e imprimir o número que o usuário pediu, certo? Então a gente poderia simplesmente pegar aqui um x, converter inteiro, digite um número e, por último, imprimir esse número. Aí, beleza. Nosso programa vai funcionar se eu colocar um número qualquer que seja. Agora, se eu tentar colocar algo que não pode ser convertido inteiro, ele vai dar um erro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e colocar isso dentro do bloco try. E para isso a gente escreve try e coloca 2 pontos. E aqui a gente tem que dar o parênteses. Então ele vai tentar executar essa ação. Caso haja uma exceção, então a gente escreve aqui except 2 pontos, a gente vai lidar com essa exceção. Então, no caso, eu vou imprimir aqui, deu erro. E se eu fizer isso aqui, salvar e executar, tu digitar um número e tentar digitar um número que não é número, ele vai executar para a gente, deu erro. Por quê? Porque ele tentou executar esse bloco try aqui, percebeu que o Python levantava uma exceção, e aí por levantar uma exceção, ele foi jogado para esse bloco esse except, e ele executou o que estava dentro do bloco esse except. Qual que é a vantagem do try except? Se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, x0, e aqui fora pegar, imprimir x, você vai ver que se eu errar o meu dígito aqui, ele não vai quebrar a execução do nosso programa, como ocorria aqui. Ele vai continuar a executar a próxima linha. Então, ele vai entrar no try, vai pegar a minha exceção, e aí ele vai continuar normalmente a execução do meu programa, por mais que tenha ocorrido um erro ali, certo? Então, no caso aqui, ele imprime deu erro, imprime o valor de x que foi passado como 0 nesse caso, certo? Então, beleza. Existem vários e vários erros em Python. A gente já lidou com alguns deles.
existem muitos outros que a gente não lidou, que eu vou acabar lidando nessas aulas, mas existem muitos outros que a gente não vai lidar. Para você olhar os erros que podem ocorrer de uma determinada operação, tem a documentação no site do Python, ou você pode olhar no livro da nossa bibliografia, o Think Python. No final de cada capítulo, ele tem uma seção Debugger, que é uma seção que lida com os erros determinados de uma determinada seção que ele vai explicar lá. E aí você pode olhar os capítulos Debugger do Think Python para aprender um pouco mais sobre determinadas exceções, certo? Então, além do try except, a gente tem algumas extensões desse bloco. Não é que são blocos diferentes, mas a gente pode estender esse bloco. E a primeira extensão que eu quero falar para vocês é do try except finally. Então, o que é o try except finally? Então, vamos supor que eu tenho isso aqui, certo? Independente do que acontecer aqui dentro, ele vai imprimir para a gente o valor de x, certo? Sendo x o número que o usuário digitou, sendo x o valor de 0 porque deu um erro. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de colocar aqui o print x fora do meu bloco try except, eu poderia colocar aqui uma outra cláusula, finally, e colocar dois pontos print x. Então, finally vem de finalmente. E o que isso aqui está falando? Eu vou entrar no bloco try, então eu vou tentar executar isso. Se der uma exceção, ele vai entrar no bloco except. Então vai executar porque deu uma exceção. E finalmente, ele vai executar, imprimir o valor de x. Então se eu pegar e executar isso aqui, e executar um erro, você vai ver que ele vai imprimir o valor de x. E se eu pegar e executar sem erro, ele também imprime para a gente o valor de x, independente do que eu digitar. Então o bloco finally, independente de você estar num try ou estar num except, ele vai executar tudo que tiver acima dele e finalmente vai executar o que tiver aqui. No caso, eu vou querer imprimir o valor de x, certo? Então, bem simplesinho. Agora, em algumas situações, pode ser que seja interessante para a gente saber qual tipo de exceção que ocorreu. Por exemplo, suponhamos, agora, vou abrir um novo arquivo aqui, que eu queira editar um arquivo TXT, certo? Então eu vou pegar e vou abrir esse arquivo TXT. Então, eu vou pegar aqui, vou dar um A, ele vai ser open, vai ter aqui o arquivo .txt, no módulo read. E aqui eu vou dar um try, então estou tentando ler o meu arquivo, e caso haja uma exceção, ele vai imprimir deu erro. Se eu executar isso aqui, você vai ver que vai sair deu erro, porque não existe nenhum arquivo .txt dentro da pasta desse arquivo erro aqui, está na pasta do Dropbox, certo? Então o que eu vou fazer? Para caso o arquivo A não exista, eu vou pegar e pedir para ele criar esse arquivo A. E eu vou pedir para escrever nesse arquivo A erro, com vários pontos de exclamação. E aqui fora, eu vou pegar e colocar um bloco finally, independente do que acontecer, eu vou fechar o meu arquivo, certo? Então se eu pegar e executar isso aqui, deu erro, mas se eu tentar executar novamente, você vai ver que agora não acontece nada. Por quê? Porque no primeiro deu erro, ele criou um arquivo TXT, e no segundo ele conseguiu abrir o meu arquivo TXT no módulo read corretamente. Então beleza, tudo lindo, o meu programa funciona.
Agora, suponhamos que eu pegue o meu arquivo aqui no módulo read e comece a fazer determinadas edições. Por exemplo, eu dê linha a.readline, então eu vou ler erro. Aqui eu vou dar linha ponto split, então eu vou quebrar essa linha no ponto de exclamação, porque eu quero eliminar os meus pontos de exclamação. Eu vou dar linha como sendo o primeiro valor, que é a minha palavra. E o que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu arquivo e eu vou tentar reabrir o meu arquivo, certo? Agora, o que acontece? Vou pegar e vou reabrir meu arquivo. Então eu vou reabrir ele no módulo write, blá blá blá. Vou colocar aqui a.write, pedir para ele escrever agora a minha linha. Ou melhor, vou abrir no modo append para colocar a minha linha, certo? Agora, tudo lindo aqui, se eu executar isso aqui, vai funcionar corretamente, certo? Agora, se eu pegasse aqui e cometesse uma gafe, por exemplo, colocar o valor 9 aqui, ou sei lá, vamos colocar um valor mais absurdo, colocar o valor 400. Vamos supor que eu tivesse, por algum engano, digitado errado aqui o valor da minha linha. Obviamente, isso aqui vai dar um erro. Por quê? Porque se você olhar aqui no Python, eu pegar uma linha e tentar acessar um elemento da minha linha que não existe, da minha lista, ele vai levantar a exceção index error. Então aqui, nessa linha especificamente, ele vai levantar uma exceção. Pô, e qual que é o problema disso? Aqui, independente do como está feito o nosso programa, independente da exceção que ele levante, ele vai passar para o bloco except. Então, se eu executar isso aqui no formato que ele está, veja que vai dar o meu deu erro. Por mais que o erro não tenha sido na leitura do arquivo, e sim na leitura da linha, ele continua a dar o meu erro except. O meu except aqui. Então, para nós, seria interessante que ele só entrasse nesse bloco except quando o meu arquivo não existe. Por quê? Porque para nós, se eu estivesse programando isso aqui seriamente, eu teria dificuldades em perceber onde que está o erro. Porque se eu olhar o meu arquivo txt, que está aqui, ele ia continuar com esse erro, vários pontos de exclamação. E demoraria até eu perceber que, pô, aqui tinha um erro, e aí por isso ele foi jogar nesse bloco except. Então seria interessante que esse except só lidasse com o erro do meu arquivo não existir. Então o erro do meu arquivo não existe. Se eu olhar aqui no idle, a exceção é ótimo. Arquivo 2, txt. Você vai ver que é o file not found error. Então esse file not found error, eu posso pegar e posso colocar aqui. File not found error. Então se acontecer essa exceção aqui, ele vai fazer, vai executar isso aqui. Então se eu salvar e executar isso aqui, você vai ver que agora ele dá aquele erro index error. Identifica que o erro foi porque eu coloquei linha como sendo linha 400. Ou seja, como eu especifiquei agora que ele só deve entrar nesse bloco except se houver o erro file not found error, quando dá esse erro aqui, ele quebra a execução do meu programa normalmente. Ou seja, eu consigo agora identificar mais facilmente esse problema. E aí eu poderia simplesmente aqui mudar para 0
E aí se eu olhasse o meu arquivo txt, se eu olhar, ver que tem agora um E. Porque eu errei na hora de fazer o programa, mas vocês em casa podem corrigir para aparecer aqui no final erro ao invés de só um E, certo? Mas o importante é que ele colocou alguma coisa aqui no final que antes não existia, certo? Então ele continuou a execução do meu programa. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.